Opa, então, nesse vídeo mais uma questão da banca FCC para o cargo de soldado da Polícia Militar da Bahia de 2023. E antes de começar o vídeo eu quero avisar que eu tô postando 2 vídeos todos os dias aqui no canal. Às vezes algum a mais, às vezes 3, 4 vídeos. Sempre para ajudar você com alguma matéria que você tem dificuldade. Então se você quer passar em um concurso, quer chegar em alguma outra prova da faculdade, enfim, tendo um pouco mais de conhecimento, se inscreve aí no canal e eu te garanto que você vai chegar com mais conhecimento na sua prova, beleza? Então bora lá para a questão. Essa questão é de direito penal. Infelizmente aqui o site do Que Concursos já dá meio que uma resposta pra gente, né, que é arrependimento posterior. Mas nesse vídeo a gente vai falar sobre desistência voluntária, arrependimento eficaz e tentativa também, tá? Então eu vou tentar ensinar esses três assuntos aqui pra vocês. Qual que é a diferença dos três assuntos, beleza? Então bora lá. Pedro e Paulo praticaram crime de furto em concurso de pessoas. O que é o crime de furto em concurso de pessoas? Eles juntaram dois ou mais para subtrair um bem de uma pessoa. Beleza? Esse era o objetivo. Bom, tendo o delito chegado ao conhecimento das autoridades. Beleza. Após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, então o crime ele aconteceu completamente, tá? Praticaram o crime, tá? E aí ofereceram uma denúncia pelo Ministério Público. Pedro, sem o conhecimento de Paulo, restituiu o objeto furtado. O juiz da comarca ainda não analisou a denúncia, então vai ser analisado, mas Pedro ele se arrependeu, tá? Diante da situação hipotética acima mencionada, e aí pergunta o que é que vai acontecer aqui. Bom, como eu falei, bora explicar tentativa, desistência voluntária, vou colocar só dever, certo? E arrependimento eficaz. Eu já falei, né, que Pedro se arrependeu, então eu já dei a dica aqui. Qual que é a diferença? Ó, tentativa, eu quero que você anote. Se você já anotou, perfeito, você já tem seu caderno de anotação aí. Você provavelmente já respondeu primeiro que eu aqui, só de eu falar o nome tentativa. Mas tentativa é quando há todos os pontos para que o crime aconteça, tá? Então, o praticante ali, ele já fez tudo que ele podia fazer para que houvesse o crime, certo? Só que por razões alheias, por razões que não fazem que não tem responsabilidade do praticante, não aconteceu o crime, certo? Então, é um exemplo de uma pessoa chegou para assaltar determinada loja e aí ele chegou lá de manhã cedo, não tinha nada no caixa. Ele apontou a arma pro caixa, mandou esvaziar o caixa. Quando abriu o caixa, viu que não tinha dinheiro nenhum. Aí ele pegou e foi embora. Olha, isso foi um crime. Crime de quê? De tentativa. Ele tentou, só que por razões que não dependiam dele, ele não conseguiu o que ele queria, tá? Mas houve a tentativa de furto, de roubo, né? Enfim, estava armado. O que é a desistência voluntária? Desistência voluntária, sim, depende do praticante do delito, tá? Então vou dar o mesmo exemplo da tentativa aqui que eu falei. Na desistência voluntária, digamos que o praticante ali ele foi até a loja, apontou a arma pro caixa, só que aí antes dele, sei lá, dele pegar o dinheiro, ele olhou pro lado, viu uma velhinha com um cachorrinho na mão, sentiu pena e falou: "Ó, sabe de uma, pode ficar com o dinheiro aí." E foi embora. O que aconteceu? Ele fez uma desistência voluntária. Por razões próprias dele, ele desistiu, né, voluntariamente de fazer o crime, por pena, por qualquer coisa, enfim, tá? Não cabe a mim falar aqui
os motivos para se desistir voluntariamente, mas tá aí, você já entendeu. E arrependimento eficaz é o seguinte: tá acontecendo o crime, tá? E aí, digamos nesse exemplo do roubo à merceariazinha, né, do roubo à lojinha, que o ladrão ele pegou e deu um tiro, né? O balconista tentou pegar a arma do ladrão e aí o bandido foi e deu um tiro. E aí nisso que ele deu um tiro, ele foi e se arrependeu. Ele se arrependeu de ter dado o tiro, ligou para a ambulância, chamou a SAMU ali e aí salvou a vida do cara que ele baleou. Opa, aqui foi arrependimento eficaz. Por quê? Ele ia cometer um crime mais pesado, tá? E aí ele se arrepende. No caso, arrependimento eficaz. Ele vai responder por pelas lesões, tá? Mas aqui a questão não é sobre lesão, a gente não vai falar sobre o crime que ele cometeu, enfim. A gente apenas vai aprender esses três conceitos, tá? Tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Beleza? Tentativa, passando rapidamente, não depende. O que depende do criminoso, ele cometeu tudo que ele queria. Infelizmente não aconteceu o crime por contas alheias, por contas que não dependiam dele. Desistência voluntária, o crime ele não acontece porque o criminoso desistiu no meio por vontade própria, por algum motivo dele lá. E arrependimento eficaz é quando o bandido ele se arrepende de cometer algo, e o eficaz significa que ele fez algo para ajudar a outra pessoa, certo? Por isso que ele foi eficaz aí no arrependimento dele. Beleza, explicado tudo, bora para as alternativas, né? Letra A. Ainda tem outro conceito dessa questão aqui, que fala o seguinte: só Pedro que devolveu o objeto furtado. Só que aí a gente quer saber, só Pedro que vai ter a sua diminuição de pena? Não, tá? Vai ser os dois, Pedro e Paulo. Mesmo sem o conhecimento de Paulo, o objeto furtado foi devolvido, tá? Porque o que está sendo analisado aqui é o objeto. E se houve arrependimento de uma pessoa, ela já se considera para todos os participantes ali do crime, certo? E outra, aqui ainda fala, né, de arrependimento posterior. Sim, como eu falei, o arrependimento eficaz é quando acontece no meio do crime. Mas o arrependimento posterior é o que acontece, o nome já diz, né? Depois do crime. Então o cara foi na mercearia, na lojinha, roubou o caixa, pegou o dinheiro ali do caixa, foi pra casa. Só que aí depois de uma semana ele sentiu ali, rapaz, esse dinheiro aqui. Ele foi pra igreja, falou, rapaz, esse dinheiro aqui não é meu não. Vou lá devolver. Chegou lá e devolveu. Pronto, arrependimento posterior. Houve todos os fatos, houve todos os crimes, todos os objetos do crime, né? Mas ele foi e devolveu. Então é arrependimento posterior. Nisso eu já dei uma dica grande aqui, né? Ou é a letra B ou a letra C. Mas bora ver as outras alternativas, ó. Pedro e Paulo não terão qualquer benefício? Falso. Porque, claro que vai ter um benefício. Se não tivesse restituído o objeto, ele sim não teria benefício, né? Se não tivesse restituído. Letra B. Somente Pedro fará jus à causa de diminuição relativa? Não. Tanto Pedro quanto Paulo eles vão ter. Porque, eu acabei de falar, o objeto que foi assaltado, que foi furtado, ele sim vai ser devolvido. Então, se é devolvido, o crime ele vale para os dois. O arrependimento vale para os dois, vale para todo mundo que participou. Beleza? Letra C. Pedro e Paulo fazem jus à causa de diminuição relativa ao arrependimento posterior. Perfeito, letra C. Vou até marcar aqui no site. Letra C. Eu vou ter que fazer login aqui, pera aí. O que concursos queria me impedir de estudar,
mas eu não vou ficar sem marcar a questão, beleza? Então bora lá, ó. Letra D. Pedro e Paulo fazem jus ao benefício de redução da pena relativa. A desistência eficaz? Não. Não. Desistência eficaz, na verdade, nem existe, né? Seria ou desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Mas uma desistência eficaz, não, tá? Seria o quê? Seria uma... Ele desistiu antes de conseguir... Não existe aqui não. Letra E. Somente Pedro fará jus à causa de diminuição relativa? Não. Tá? Não. Não é somente Pedro não, vale para os dois, beleza? Então tá aí nosso gabarito. Eu espero que você tenha aprendido com esse vídeo, que você chegue na sua prova de concurso sabendo um pouco mais por conta do meu canal, beleza? É isso e até o próximo vídeo.